Olá, estamos começando mais um TC News, aqui pela TV Cidadã. Hoje para falar de trânsito, eu estou aqui com o superintendente da SMTT, Antônio Moura, que vai falar a questão dos pardais, as questões das multas, as dúvidas que os nossos telespectadores têm. Antônio, é um prazer tê-lo aqui. Gostaria de começar falando com você quando entra a implantação dos novos pardais eletrônicos. Altenor, o prazer é todo nosso por estar aqui conversando com vocês e de voltar a essa casa, porque eu tenho um grande carinho aqui pelo Tribunal de Contas. Olha, a gente está iniciando a implantação, já foi iniciada, na verdade, a implantação dos novos pontos eletrônicos. A gente inicia a partir agora do dia 30, já para valer com mais 14 pontos, além dos 9 pontos que já existiam. Agora me diga uma coisa, Antônio, é o seguinte, gera uma polêmica, né, assim, na imprensa, na população, essa questão do impacto. Para que tanto pardal eletrônico, né? Para que tanta fiscalização? E o que é que você tem a falar para a população sobre isso? Olha, na verdade, está comprovado, nós fizemos uma pesquisa agora há pouco, que comprovou uma redução de 53% no número de acidentes do ano passado, quando não existia fiscalização eletrônica, para esse ano, no mesmo período com a fiscalização eletrônica. Ou seja, os pardais, os chamados pardais, os radares, os equipamentos, eles reduzem o número de acidentes. Não é à toa que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, agora há pouco, divulgou um estudo onde ela recomenda o uso da fiscalização eletrônica nas cidades, no mundo inteiro. São mais de 190 cidades no mundo que utilizam dessa recomendação da OMS, onde foi feito esse estudo, onde ela comprova, através desse estudo, o que a gente já tinha comprovado também. Reduz acidente, reduz o número de mortes. Antônio, na questão a questão educativa, né, desse trabalho, a SMTT faz esse trabalho na questão de, antes de multar, fazer o trabalho educativo junto à população? Olha, existe um departamento de educação de trânsito, a gente tem que reconhecer, esse departamento é um departamento pequeno, a gente não tem um contingente muito grande para esse departamento, às vezes a gente não consegue dar conta da cidade, de todos os pontos, como a população deseja. A gente está estudando uma forma de ampliar esse trabalho de educação de trânsito, para que a gente possa deixar a população mais informada. Mas eu reconheço que ainda deixa a desejar, né? De toda forma, é importante que a população tenha conhecimento, a gente faz um trabalho junto à imprensa, às mídias sociais, enfim, para que a população saiba onde são os pontos de fiscalização e naqueles pontos, naquelas vias principalmente, as pessoas não ultrapassem o limite de velocidade. A gente sabe que a gente trabalha com o material humano e o material humano ele é falho em qualquer setor. Aqui eu vou citar dois exemplos que aconteceram, inclusive eu falei com o superintendente a semana passada, é a questão às vezes do guarda se precipitar, né, em multar uma pessoa que, por exemplo, aqui os funcionários do Tribunal de Contas, há uma série de reclamações porque alguns foram multados alegando que saem do tribunal ou então que chegam ao tribunal. Então, outra coisa foi a questão de uma ambulância, que a gente soube que recebeu uma multa que estava prestando socorro. Nesses casos, as pessoas fazendo o seu recurso, comprovando realmente que houve uma falha humana, que nesse caso é uma falha humana por parte do guarda, que se precipitou, a SMTT corrige esse erro? Sim, vamos lá para os dois casos, individualmente. O caso da ambulância foi uma falha nossa, da SMTT. O que aconteceu? A fiscalização eletrônica pegou essa ambulância e na triagem, porque existe uma triagem, aquela multa ela tem que passar por uma triagem. Então, existe uma equipe que analisa. Vamos passar, isso aqui está ok, essa aqui não está ok, a placa não está legível, não pode passar, o carro não está legível, não pode passar. No caso de uma ambulância, não deveria ter passado. Aquela multa tem que ser anulada ali na triagem, automaticamente. Logo, né? Então, houve uma falha da nossa equipe, nós já nos reunimos com a equipe, na triagem, aquela multa não deveria ter sido aplicada. Então, foi falha da SMTT. Segundo caso do agente de trânsito. O agente de trânsito é um ser humano. Eu não acredito numa maldade do agente de trânsito, mas pode sim, como ser humano, cometer uma falha. Se precipitar, às vezes, numa faixa azul, aplicar uma multa, errar o número. Às vezes é o estresse, né, ali do dia a dia. Do dia a dia, as pessoas às vezes são bem agressivas e aí ele pode acontecer. E isso está sujeito a acontecer. Acontecendo, o cidadão ele tem direito a recorrer duas vezes. Ele tem a defesa prévia, no primeiro momento, ele prepara a sua defesa prévia. Caso ele entenda que aquela multa não é válida, foi indeferido na defesa prévia, ele vai para a junta recursal. Nós temos duas juntas recursais na SMTT, ele tem direito a recorrer. As pessoas dizem que
nenhum recurso é aceito, mas não é assim. 25% dos recursos, aproximadamente, são aceitos na SMTT. E num último caso, o cidadão ainda tem direito de acionar juridicamente, né? Judicialmente, se ele entender que realmente aquela multa não é válida. Então, Valtenor, o que é que a gente diz com isso tudo? A importância da fiscalização eletrônica. Por quê? A fiscalização eletrônica, ela dificilmente erra. Dificilmente erra. Então, quanto mais equipamentos a gente tiver, menos a gente necessita da utilização do ser humano, do fator humano. Os agentes têm uma demanda absurda na cidade para cumprir. Deixa que a fiscalização eletrônica faça essa questão do limite de velocidade, faixa azul, como a gente está colocando agora, e dificilmente a gente vai ter um problema como a gente teve aqui na porta do tribunal. Agora, nessa questão da questão eletrônica, uma dúvida que há dos motoristas é a questão seguinte: você vem, por exemplo, na Fernandes Lima, aí naquela hora que você está passando ali, o sinal dá o amarelo, né? Ali ele já é multado ou espera primeiro virar o sinal vermelho para que essa multa seja aplicada? Porque às vezes você não pode brecar rápido para justamente não gerar uma batida. Então é uma dúvida que eu vejo muito pouca gente perguntar isso, mas fica claro, no amarelo você já está multado ou espera chegar o vermelho para que aquele equipamento ele acione? Não, no amarelo você não está multado, mas o que é que acontece? Às vezes você vê o amarelo, tenta passar, lá na frente você não consegue dar prosseguimento, você tranca o cruzamento, um caso, certo. Você vai ser autuado. Né? Às vezes você tenta passar no amarelo, pega o vermelho no meio do caminho, vai ser autuado. Não consegue ultrapassar, para numa faixa, vai ser autuado. Eu sei que não é tão fácil, principalmente quando a pessoa está nessa correria que a gente vive do dia a dia. Mas o importante, viu o amarelo, se você tiver capacidade de já ir diminuindo, é o ideal. Se você vê que lá depois do semáforo, depois da faixa, os carros estão parando, é melhor que você pare aqui, deixe o espaço para evitar fechar o cruzamento. Se você fechar e houver um equipamento, você vai ser autuado. Outra coisa que acontece muito na Ponta Verde ali, geralmente depois do antigo Alagoinha, né? Existe uma fiscalização eletrônica e muita gente, às vezes no horário do rush, como a gente chama, engarrafa. Isso. Então, o carro está ali parado, não tem como sair daquele local, porque esse equipamento também ele vai ver na questão se aconteceu isso, porque no engarrafamento está engarrafado. Para onde é que o condutor vai? Ele tem que ficar naquele local onde ele está. O equipamento ele vai detectar. A junta recursal vai analisar também, em caso de aplicação de uma multa, então o cidadão pode recorrer e isso vai ser analisado por um ser humano, por uma pessoa, então existe o fator humano também nisso, que vai avaliar e tem o bom senso para dizer, não tinha condição aqui, realmente estava fechado, ele não tinha como passar. Mas a gente recomenda ao condutor, você viu que está fechando o semáforo, tenta logo parar antes da faixa, para evitar de ser autuado. Bom, então esclarecendo essa questão dos funcionários e até os comerciantes aqui, que tem uma loja aqui próxima ao Tribunal de Contas, podem ficar tranquilos que se for verificado que essa multa ele estava saindo do seu local de trabalho, ela vai ser no recurso, ela vai ser cancelada, não é verdade? Isso, é verdade. O que é que a gente recomenda para a faixa azul, principalmente após a fiscalização eletrônica, a implantação? A gente vai implantar nela toda. Estamos implantando em 7 pontos, mas vai ser parte alta e parte baixa, toda a faixa azul vai ter fiscalização. O que é que a gente recomenda? O condutor ele tem um parâmetro de aproximadamente 100 metros. Ou seja, ele saiu do estabelecimento, saiu aqui do tribunal, tá? Pegou para pegar Fernandes Lima. Ele tem como base 100 metros. Além disso, possivelmente ele vai ser autuado. Certo. Eu sei que às vezes as pessoas não deixam você adentrar na faixa. Sair da faixa. Sair da faixa, né? Ou adentrar na via de rolamento. Mas faz uma focinha, segura um pouquinho, mas não tenta andar mais do que 100 metros. Não prossiga além de 100 metros na faixa exclusiva. Por isso que a TV Cidadã está aqui para esclarecer você. Outro assunto polêmico assim, que já está circulando nos veículos de comunicação é a questão do rodízio. Secretário, nós vamos ter rodízio aqui em Maceió, rodízio de veículos dia sim, dia não. Vamos ter? Não, Valtenor. O que aconteceu? Eu participei de uma entrevista, né? Eu dei uma entrevista. Nessa entrevista... Jornalista, nosso colega Ricardo Mota. Ricardo Mota, excelente Ricardo Mota, gosto muito dele. Fui muito bem recebido, aproveito para agradecer aqui pela receptividade. O que é que aconteceu? No momento da entrevista, ele me fez uma pergunta, Maceió vai receber rodízio? E eu dei a ele uma opinião pessoal. Eu disse, provavelmente, no futuro, né? Eu acho que seja inevitável. Vou até tirar o provavelmente. Eu disse assim, acho que seja inevitável no futuro Maceió, a longo prazo deve ter rodízio. Não existe nada programado, a prefeitura não vai fazer rodízio, não existe estudo, nada disso na SMTT. Eu dei uma opinião meramente pessoal, porque realmente eu acredito que a longo prazo, não agora, no futuro,
Se não houver uma mudança drástica de cultura e enfim, de novas vias de escoamento, de acesso, a gente vai ter rodízio em Maceió, mas num futuro, a longo prazo, é uma opinião pessoal. Não existe nada definido pela Prefeitura de Maceió. Não, gente, vamos ficar tranquilo aí que não vamos ter rodízio por enquanto. Mas realmente é a realidade das grandes cidades. São Paulo já faz isso, né? Porque não tem como se escoar um trânsito que cada dia se coloca carros e mais carros na rua e as vias cada vez mais congestionadas. Mas, secretário, outro assunto que eu gostaria de passar para o senhor é o seguinte: chegou uma sugestão aqui na TV Cidadã que nessa campanha educativa não poderia, durante 10 ou 15 dias, a SMTT aplicar aqueles avisos de multa, chegar na residência daquelas pessoas que estão ultrapassando, porque às vezes sem querer e às vezes também aqueles que são imprudentes mesmo, que fazem a coisa errada. De a SMTT fazer uma campanha assim de 10 ou 15 dias na mídia, com a participação agora da semana até do trânsito, né? De que aquela pessoa fosse notificada: olha, você está ultrapassando o sinal, você está ultrapassando a faixa azul. Seria uma sugestão que foi dada aqui por um telespectador da TV Cidadã. Olha, a ideia é interessante, não que não seja possível, seria possível. A gente encaminhar uma multa que não é multa, é só um aviso. Um alerta, né? É. Mas deixa eu te falar uma coisa, Valtenor, existe um custo também para isso, né? O nosso custo de envio é muito alto, porque infelizmente o número de autuações com a fiscalização eletrônica é muito alto, ainda é muito alto. A gente espera que diminua isso com o tempo, as pessoas se acostumem com os equipamentos, diminua a velocidade, diminua acidentes também e não sejam autuadas. Mas hoje muitas pessoas são autuadas, então existe um custo também para envio, mas não é que não possa dizer que é impossível, feito, né? Que não possa ser feito. É uma ideia que a gente vai analisar lá com a nossa equipe técnica. Bom, eu queria agradecer a presença aqui do Antônio Moura, superintendente da SMTT, que tirou algumas dúvidas esclarecedoras sobre essas polêmicas dos radares eletrônicos. Quer dizer, os radares já estão funcionando para multar ou já tem uma data, esses novos radares? Não, os novos só a partir do dia 30 de setembro, final desse mês. Por enquanto a gente está finalizando a implantação, vai ter a fase educativa e informativa. Estamos melhorando a sinalização também nas vias onde tem fiscalização eletrônica, mas a partir do dia 30, aí sim, o condutor fique atento, porque vai estar autuando já. Estaremos sempre dando esse alerta aqui no nosso departamento de jornalismo para que você não seja multado, cumprir a legislação de trânsito. Antônio, agradeço a sua presença aqui na TV Cidadã, em nome da conselheira Rosa Albuquerque, nossa presidente, e toda a equipe de comunicação do Tribunal de Contas. Eu que agradeço, Valtenor, agradeço a sua amizade, né, a sua receptividade. Amigo de longas datas. Isso, um amigo de família, quem a gente só tem a agradecer por sua amizade. Enfim, eu tenho um carinho muito grande por essa casa, meu pai fez parte dessa casa trabalhei com seu pai por muitos anos, até me emocionei quando cheguei hoje aqui. E deixo um abraço também para a presidente, para a doutora Rosa Albuquerque, estou à disposição lá na SMTT no que for necessário. Bom, esse foi mais um TC News. Conto com você no próximo programa. Até lá.